Aqui declaramos abertos os trabalhos da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças em caráter extraordinário. Momento este em que recebemos aqui no plenário da Assembleia Legislativa o senhor secretário Ismael Alexandrino, secretário de Estado de Saúde do Estado de Goiás, para apresentação do terceiro quadrimestre de 2020, juntamente a essa comissão. Quero começar a tarde de hoje cumprimentando e agradecendo a presença do novo secretário, amigo dessa casa, parceiro, que sempre tem estado com muita disponibilidade, sempre muito atencioso às demandas dessa casa e a todos nós deputados aqui, a quem eu trago aqui a referência, a deferência de todos nós. Quero agradecer aqui toda a sua assessoria também, o superintendente Mauro, que está aqui presente, Evandro, que veio aqui conosco também, assessor muito competente, que tem sempre dado retorno às nossas pautas, em especial também cumprimentar a Thaisa, assessora do nosso secretário, que também sempre com muita solicitude tem atendido às demandas de toda essa casa. Senhoras e senhores, hoje de caráter extraordinário, estaremos ouvindo aqui a prestação de contas da Secretaria de Saúde, na presença do nosso secretário Ismael, e vamos manter o rito que temos tido ao longo das tratativas dessa nossa caminhada à frente da comissão, nessas oitivas com os secretários, que a gente possa estabelecer um prazo determinado para que o secretário faça a apresentação. E por se tratar de uma sessão de forma híbrida, remota, nós estaremos colhendo as inscrições dos deputados via chat. Aqueles que quiserem fazer uso da fala para questionamentos posterior à apresentação do secretário, que assim o façam pelo site, pelo chat do aplicativo que estamos utilizando, e aí logo na sequência estaremos abrindo aí a oportunidade para todos os questionamentos, e tenho certeza que o secretário estará disposto aqui a responder a todos. Então, primeiramente, muito boa tarde, secretário Ismael Alexandrino, seja muito bem-vindo a essa casa, a essa comissão que te recebe, como sempre, de braços abertos. Muito obrigado pela presença a todos vocês, com a palavra. Muito boa tarde, excelentíssimo deputado Tiago Albernaz, nobre amigo, que essa gestão teve a oportunidade de fazer, presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. É um prazer estar aqui mais uma vez, de forma híbrida, como o senhor disse, parte remota, parte presencial, para que possamos prestar contas da nossa gestão no que tange ao terceiro quadrimestre de 2020. Gostaria só de pedir, por gentileza, a projeção. A assessoria vai providenciar a projeção? Tentarei, deputado, ser o mais objetivo, claro e breve possível, e me coloco à disposição dessa comissão, de todos os parlamentares, para qualquer indagação posteriormente. Obrigado, secretário, mas fica à disposição. A audiência hoje tem o objetivo e caráter extraordinário de ouvir essa prestação de contas, e tenho certeza que assim o fará da melhor forma possível. Assim que a assessoria conseguir já disponibilizar a apresentação, nós já iniciamos com a sua fala novamente. Eu quero agradecer a presença aqui dos dois deputados que se fazem presente em plenário, deputados Rubens Marques, deputado Paulo Trabalho, que estão aqui conosco, e também os deputados que estão de forma remota e acompanhando mais uma sessão da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Beleza, obrigado, Scalabrini. E hoje eu cumprimento todos os deputados que já registraram presença, doutor Hélio de Souza, meu colega médico, deputado Thales Barreto, deputado Rubens Marques, lá da região de Anicuns, vizinha à minha cidade, deputado Paulo Trabalho, deputado Tiago Albernaz, deputado Antônio Gomiti. Mais 30 segundinhos, a apresentação entra e a gente inicia. Agradecer a presença também, secretário, de seus
assessores e gestores da Secretaria de Saúde que estão acompanhando aí, né, pelo site da TV Assembleia e também pelo canal da TV Assembleia, em especial a minha querida Gabriela Albernaz, que está acompanhando aí também, a gestora da Secretaria. Gestora de projetos. Vamos lá? Tá bom. Então vamos lá. Terceiro relatório detalhado quadrimestral de 2020. Então, baseado na legislação atual vigente, né, a Lei Complementar 141 de 2012, que rege no seu artigo 36 que o gestor do Sistema Único de Saúde, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: 1. Montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. 3. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cortejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Então, de serviços de saúde, né, a gente começa com a questão dos transplantes, né, em 2020, de janeiro a dezembro, procedemos 199 transplantes de rins e 10 de fígado, de 223 órgãos captados, ou seja, quase a totalidade dos órgãos captados, né? De forma que 72% dos pacientes transplantados, eles esperaram menos de um ano para realizar o transplante, 51% esperaram menos de 6 meses, e Goiás fechou o terceiro trimestre como o quinto estado do país que mais procedeu ao transplante renal por milhão de pessoas no Brasil. O HGG, que é o nosso Hospital Geral de Goiânia, ele se consolidou em 2020 como um dos maiores centros transplantadores renais do país. Um aumento do número de doadores de órgãos de 75 em 2019 para 80 em 2020. E essa questão renal, ela é algo que nós temos desde o início da gestão, investido muito para melhorar o acesso, né? Temos aqui o deputado Paulo Trabalho, tem acompanhado isso em relação à implantação, por exemplo, da hemodiálise lá em Posse, que hoje é uma realidade, e o transplante na outra esfera também sendo destaque nacional. Os nossos convênios atuais, Santa Casa de Catalão, com 5.483.000 por ano, Santa Casa de Anápolis, com 799.779, todas essas com unidade de terapia intensiva. O Hospital Padre Tiago, em Jataí, com 10 milhões, e aí além de unidades de terapia intensiva, também tem cirurgias eletivas e oncológicas, então é algo descentralizado da oncologia. O Araújo Jorge, aqui em Goiânia, com 21.667.425, é o maior serviço de oncologia do estado, né, e nosso grande parceiro. Santa Casa de Goiânia, com 24 milhões, também tem a parte de cirurgias eletivas. Hospital São Pedro de Alcântara, na cidade de Goiás, que até setembro de 2020 era 838.000 por mês, e de outubro a setembro de 2021 teve uma oferta um pouco menor, tendo em vista que a parte de cirurgia se reduziu, né, mas ainda fica na casa de 6.227.444 por ano. Hospital Municipal de Alvorada do Norte, com 1.200.000, verba de custeio. Nasser Fayad em Catalão, que muito tem nos ajudado com leitos de UTI e procedimentos cirúrgicos cardiovasculares, 3.656.825. Hospital São Domingos Mendes, em Ceres, unidade de terapia intensiva, R$820.000 por ano. Hospital Vila São Cotolengo, em Trindade, né, que são um hospital referência em cuidados prolongados, reabilitação física, neurológica, auditiva, também cirurgias eletivas e diagnóstico, são 29.147.965 por ano. A clínica do rim, chamada Climer,
8.375.776, ela fica no entorno do Distrito Federal. O Instituto de Óleos de Águas Lindas, com 4.990.000. Os serviços de auditoria, né, as auditorias, elas no decorrer de 2020, com o advento da pandemia, e como tem um caráter muito presencial, com o passar do ano 2020, teve a diminuição do quantitativo de auditorias presenciais, né? A gente percebe isso claramente. No primeiro quadrimestre, a gente tinha um número maior, né? E depois até conseguimos aumentar mais um pouquinho, mas no final de março até início de agosto, que foi o boom da primeira onda, nós tivemos grande dificuldade presencial, né, de se fazer a auditoria. As metas de produção do ano de 2020 foram metas ousadas para o contexto, né? Cirurgias na casa de 51.000, ela repetiu 2019. As internações hospitalares em torno de 122.566. As consultas ambulatoriais também teve um aumento nessa meta de produção de 1 milhão, quase 100.000, né? 104.000. A produção hospitalar realizada em 2019, ela sofreu grande impacto da pandemia, né? Inclusive com a suspensão de cirurgias eletivas, recomendada pelo Ministério da Saúde, pelo CREMEGO e por algumas entidades médicas também, e isso deu lugar para a Covid, né? A Covid, ela mudou a dinâmica assistencial do nosso estado. Então, as cirurgias de 2019 para 2020, né, teve uma redução de 29.000 cirurgias, mais ou menos. Certamente isso será um desafio gigantesco para nós, assim que arrefecer essa segunda onda, né, da pandemia. Nós já estamos nos articulando. Represadas. Nós, semana passada, eu estava em Brasília, conversando com a área técnica do CONAS também, para que façamos esse projeto de, às vezes, mutirão, final de semana, noturno, para poder tirar o atraso em relação às cirurgias eletivas. As internações relacionadas às cirurgias eletivas, naturalmente, diminuíram, né, mantendo o seu nível de cirurgias de urgência, ambulatórios da mesma forma. Vocês vão ver o quadro posteriormente, o que teve de incremento, mas muito específico relacionado à Covid. Diagnóstico e emergência, as pessoas saíram menos de casa. Entre março e maio, o Hugo teve uma redução de traumas, né, que as pessoas estavam mais quietas, né, teve aquele primeiro isolamento. Depois voltou à normalidade e ele continuou operando todas as urgências e emergências. Aí está a produção de cada unidade hospitalar relacionada à Covid, né? Foram, ao todo, mais de 20.695 atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares só de Covid, em torno de 51.325 internações. Muita gente internada relacionada somente à Covid. Atendimentos de urgência, 73.020, isso aqui só de unidades estaduais. Estou excetuando UPA, estou excetuando unidades municipais também, relacionada só à Covid. Só Covid. Não Covid é aquele slide anterior. Serviço de apoio diagnóstico foram 576.437 exames. Desses, de imagem e alguns de laboratório. Aqui não estão inclusos os testes de Covid que nós enviamos para os municípios, porque não foram feitos em unidades estaduais, mas partiu da gente em torno de 1.100.000 exames realizados somente para Covid. Nesse momento, nós tivemos, o ano passado, que investir muito na qualificação profissional. O que aconteceu no país inteiro e no estado de Goiás?
Depois que esgotou os especialistas na UTI, a gente buscou outras especialidades e chegou um momento que chegou a vez do recém-formado, né? Que nós precisamos, houve necessidade de fazer a qualificação profissional. Então, ao todo, no ano de 2020, nós qualificamos 2.833 profissionais. Um quantitativo bastante significativo, né, porque é uma força-tarefa, né? A escola de saúde, ela teve um papel fundamental nessa qualificação. Vários cursos, desde manejo de ventilação mecânica, treinamento de uso de EPIs, né, de técnicos de enfermagem, que às vezes estava entrando no serviço. Então foram quase 3.000 pessoas treinadas. Hoje, só para computar os atuais também, já passou de 4.000, viu, deputado? Porque temos esse primeiro período desse ano também. Perfeito. A situação das obras, né, nós temos aí, foram inaugurados o Hospital de Uruaçu, né, número 1 aí. A Policlínica de Formosa, ela está praticamente concluída, com 95,42%. A de Posse está funcionando, foi inaugurada. A de Cidade de Goiás, com 95% também. Há o planejamento de inaugurarmos este ano, tal qual a de Formosa. A de São Luís de Montes Belos, da mesma forma. A de Goianésia foi inaugurada. A de Quirinópolis tem 97,1% pronta. Nós já fizemos, tem já definido a organização social, teve o chamamento. Nós estamos aguardando chegar o aparelho de tomografia, que já procedemos à compra, para que seja instalado e a gente inaugure também. Então, nós temos mais 4 policlínicas programadas para serem inauguradas este ano. A de Quirinópolis, que é a próxima, ela deve ser inaugurada no mês de junho, e as outras em torno de 2 meses de distância uma da outra, porque tem um período de implantação, tal, que exige da nossa equipe. Então, durante a pandemia, nós não paramos, deputado Paulo Trabalho, as obras das policlínicas. Nós continuamos para que esse ano pudesse ser entregues à população. Tem a reforma e ampliação do HDT, que nós fizemos um TDO com a Goinfra, para que a Goinfra execute essa obra. Está no âmbito de um TAC com o Ministério Público. É uma obra que vinha cheia de acontecimentos nessa. A gente chamou o Ministério Público para situação para poder resolver de uma vez por todas. O Hospital de Formosas, ele foi inaugurado e estadualizado. Foi estadualizado e reformado, teve uma pequena reforma. O de Lusiânia foi aberto e inaugurado, estadualizado também. O de São Luís foi estadualizado, reformado, funcionando como HCamp, com incremento de unidade de terapia intensiva construída, 10 leitos, com instalação de tomógrafo, de raio-x novo, de ultrassom novo. O Hospital de Jataí, ele foi estadualizado, está funcionando como HCamp. O de Tumbiara foi inaugurado e está funcionando como HCamp também. Estamos com 40 leitos de UTI lá, funcionando. O Hospital de Águas Lindas, o de Alvenaria, em 2019, agosto de 2019, até início de 2020, retomamos a obra, tivemos que romper o contrato com a empresa, por não executar o serviço a contento, e agora nós fizemos também a TDO, e ele será retomada a obra com a programação de inauguração em torno de maio do ano que vem, aquele hospital do entorno ali. Então, o entorno, deputado, ele não tinha nada, hoje ele tem o Hospital de Formosa estadualizado, com 20 leitos de UTI, o Hospital de Lusiânia estadualizado e aberto, com 40 leitos de UTI, o Hospital de Águas Lindas retomando a obra agora, para ser inaugurado no primeiro semestre do ano que vem. O Hospital de Goiânia, o HDT, já falei. O almoxerifado nosso, em torno de 60%, é uma reforma e uma adequação.
e o materno-infantil, a parte de UTI neonatal. Nossa gestão financeira, nós cumprimos a vinculação constitucional, finalizamos um acumulado em 2020 de 12,97%, no patamar de liquidação e pagamento. Não é só de empenho. Nos últimos 18 anos, mesmo às vezes com empenho de 12%, a execução de pagamento era em torno de 8 a 9%. Em 2019, fizemos 12,1% de pagamento e 12,96% o ano passado de pagamento, não só de empenho. O valor aplicado, além do limite, né, os 0,96%, 188 milhões,4. Aqui estão os repasses estaduais aos municípios. Nós repassamos 292 milhões 40.787 reais e 70 centavos de forma ordinária, que são os repasses fundo a fundo, e mais em dezembro 139,9, né, 140 milhões de reais extraordinário para que pudessem utilizar no enfrentamento à Covid, né? Apesar que em dezembro estava baixo, em janeiro estava baixo, a gente previa esse aumento, né? Então foi repassado de forma extraordinária. E existe um quantitativo correspondente a 45 milhões de reais por ano, que tem a ver com cessão de servidores aos municípios. São pessoas que são da saúde, que às vezes a Secretaria Municipal pede, um médico, um enfermeiro, prestando serviço lá no município. Despesas liquidadas com saúde e qual a fonte do tesouro, né? A grande maioria, está aí em azul, relacionado à assistência hospitalar e ambulatorial. A média e alta complexidade consome a maior parte da despesa, né? Depois vem a questão da administração com a atenção básica também. Então, totalizou ao todo 3.032.912.857 reais e 87 centavos. Isso aqui é atualizado hoje. Pode ser que nesse momento tenha um número um pouquinho diferente, porque essa atualização foi feita às 10 horas da manhã de hoje, de 554.290 casos confirmados, desses 528.457 casos recuperados no estado de Goiás. A grande maioria de casos são do sexo feminino, mas do ponto de vista de mortalidade são do sexo masculino. Então temos 15.127 casos confirmados, 56,9% masculino, 43% feminino. Uma letalidade em torno de 2,7%. A gente percebe aí no gráfico claramente quando sobe, né, os picos. De profissionais de saúde, tivemos 1,7% deles contaminados, a grande maioria de enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, daí porque, incluído no primeiro grupo, os profissionais de saúde para serem vacinados, e uma notícia muito boa, que a vacina neste grupo já reduziu 65% dos casos. Então a vacina, para quem tem dúvida, pode tomar, que ela faz diferença. Então foram testados 1.102.000 pessoas, 481, a grande maioria com RT-PCR, que é o padrão ouro, depois o anticorpo e o antígeno. De vacinação no estado de Goiás, nós já distribuímos 1.157.000 vacinas, 990 de primeira dose, 657.790 de segunda dose. Temos feito um esforço muito grande em relação aos municípios para que eles possam registrar essas vacinas feitas, para que o que é feito e o que é visto
seja exatamente a mesma coisa. Estávamos bem lá atrás em relação a esse registro. Hoje nós estamos entre os 10 entre os 10 estados com maior número de vacinas executadas. As internações no estado de Goiás, a grande maioria relacionada à Covid, foi feita no HCamp Goiânia. É o nosso hospital hoje mais robusto para a Covid, com 5.704 internações. Totalizou aí 16.855 internações. Vocês podem ver no gráfico enfermaria e UTI alternando, mas percebem nitidamente ali entre junho e julho do ano passado um pico, depois abaixou, sendo que esse mais escuro é UTI, ou seja, junho e julho, a primeira onda, tivemos bem menos internações de UTI, e agora de fevereiro até abril tivemos elevação muito grande de UTI, mais do dobro da primeira onda. Felizmente, com a abertura de inúmeros leitos, que vocês vão observar mais à frente, a gente conseguiu proceder à assistência ao paciente goiano, sem ficar sem oxigênio, sem ficar sem medicação. Várias noites acordadas, assim, com medo disso acontecer, né, com medidas que foram tomadas, como, por exemplo, a substituição no ano passado de pequenos tanques para tanques gigantescos de oxigênio, capazes de equivaler a 2.700 cilindros cada um. E algumas usinas instaladas também. Então saímos de 254 leitos de UTI para 856, e já está um pouquinho mais que isso, um total aí de leitos de 3.228 leitos de 3 cidades para 21 cidades, avançando de fato na regionalização da saúde, que é um dos pilares da nossa gestão. Está aí o painel de enfrentamento à Covid-19, né, com evidência de onde estão os hospitais de campanha. São 8 hospitais, e deixar claro que a gente chama hospital de campanha, deputado Rubem Marques, mas é hospital de alvenaria, não é hospital de tenda, não. É um hospital que vai ficar depois. Ele vai ser um hospital geral, alguns hospital geral e maternidade. Então, você percebe claramente a regionalização da saúde neste gráfico. Aqui nós temos aquele gráfico que eu citei, mostrando os números de atendimento em relação à Covid. A doação que a Lego nos fez no ano passado, de 10 milhões de reais, nós executamos 100% dela. A grande maioria foi no Hospital de Goiânia, com 5.241.000, 4 milhões foi em Porangatu e 652 mil reais foi em Jaraguá. O último pagamento relacionado àquela doação da Lego que nos fez, que somos absolutamente gratos, foi feito no dia 2 de dezembro de 2020. Execução dos recursos financeiros específicos. Perceba no primeiro gráfico o que foi nos destinado do Tesouro Estadual para a Covid, 245 milhões, ponto 1. O que nós executamos? 245 milhões, ponto 1. Nem um centavo de diferença. Tesouro Estadual de Investimento, foi destinado 8,6 milhões. O que nós executamos? 8,6 milhões. O que a Lego nos destinou? 10 milhões. O que executamos? 10 milhões. Recurso federal, 441 milhões, ponto 4. Lembrando que isso é fruto da Lei Complementar 172 e da Lei Complementar 173, e a Lei Complementar 172 permitia, não era dinheiro novo, deputado, era um dinheiro que estava de 2008 a 2018, parados no Fundo Estadual, com rubricas outras não executadas, e nós fizemos o movimento do CONAS junto ao Senado, foi aprovada a lei, o presidente Jair Bolsonaro sancionou e permitiu que essa verba parada,
que deveria ser devolvida, ela fosse executada para a Covid, né, em 2020. E sobrou, e a gente continua executando essa verba agora em 2021. Então temos aí tudo de custeio. Tivemos uma doação também do Tribunal de Justiça de 12,3 milhões, já executamos 10,2. Tivemos doação de ambulância do Tribunal de Justiça de Goiás também. De verbas federais, como eu havia mencionado, nós temos duas grandes fontes. A Lei Complementar 172, como eu disse, e a Lei Complementar 173. A Lei Complementar 173, deputado Tiago, ela foi para reposição de perdas destinadas aos estados, não foi só da saúde. Que foi, Goiás recebeu em torno de 1 bilhão, né, Mauro? Goiás Estado como um todo recebeu 1,5 bi, restituição de perdas. Desses 1,5 bi, 152 milhões foram destinados à saúde no ano 2020 e 36 milhões em 2021. O resto destinado à economia, desenvolvimento social, outras pastas. Então, em 2020, nós tivemos das verbas federais um gasto aí de 152 milhões de reais. Em 2021, até o momento, 36 milhões, que ainda é da sobra do ano passado. Nós não temos dinheiro novo para a Covid dessas leis, nem de outra. Nós não temos dinheiro novo para a Covid referente a 2021. Né? A LOA federal não tinha nem previsto verba para 2021 de Covid. De indicadores de saúde, um indicador que para nós é muito caro, né? Que é a cobertura de atenção básica nos municípios, mas está acima do preconizado pelo Ministério, que é acima de 70%, nós estamos com 70,9%, e a taxa de mortalidade infantil por 1.000, aquele gráfico que está descendo, mas quanto mais baixo, melhor, né? Então nós pegamos aí com 12,5, estamos com 10,7. Se Deus quiser, até o final da gestão a gente vai passar abaixo de 10. É a nossa meta. De internações por condições sensíveis à atenção básica, também é um gráfico descendente, e quanto mais baixo, melhor. Né? Nós tínhamos em torno de 28% de internações que deveriam ter sido resolvidas na atenção básica, e hoje 21%, mostrando a evolução. A razão de mamografia por mulheres de 50 a 69 anos. Nós tivemos uma queda inicialmente, no início de 2019, e de lá para cá só subindo. E 2021 vai subir ainda mais, que além das unidades que temos mamógrafos, que são unidades físicas, tem mais 2 carretas, uma lá na região de Poços, mas cobrindo 31 municípios. Ô, deputado Bruno Peixoto, prazer revê-lo aqui. E uma na região de Goianésia também, fazendo mamografia nas mulheres abaixo de 50 anos também. O nosso protocolo estadual, ele abaixou de 50 para 40, para poder a gente detectar de forma mais precoce o câncer. Quanto mais precoce, mais fácil de tratar. Pois não. Quando a gente pegou o mamógrafo, por exemplo, do HGG, ele não fazia um quantitativo adequado, era muito antigo. Os aparelhos que estavam, que a gente pegou no início da gestão de 2019, eram muito antigos. A gente trocou todos eles, colocamos aparelhos digitais. E aí de lá para cá veio subindo, e esse ano eu acho que vai subir mais ainda. Esse é o boletim da dengue. A primeira linha está 2015 e a última linha está 2021, né? Nos 2 últimos anos teve uma queda, o ano 2020 e o ano 2021 teve uma queda. Em relação a 2021, faço um alerta que pode ser que haja subnotificação de dengue, porque os sintomas de febre e dor no corpo
são muito semelhantes aos sintomas da Covid. Então, pode ser que em 2021 haja uma penumbra entre o diagnóstico e talvez dengue contém aí algum nível de subnotificação. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, essa subnotificação talvez não seja tão grande assim, porque as pessoas em casa, elas cuidaram mais dos seus quintais. Dengue é quintal, né? Dengue é ter ou não ter água parada. Então, pode ser que haja essa questão compensatória aí. Da mesma forma que nós imaginamos que, decorrência do uso da máscara, teremos menos gripe, menos H1N1 também este ano. Então, o que eu tinha para falar inicialmente era isso. Me coloco à completa disposição desta comissão e desta casa como um todo, deputado Bruno Peixoto, para fazer qualquer tipo de explicação, qualquer tipo de sugestão para acatarmos e, obviamente, agradecer a parceria que esta casa tem feito no âmbito da legislatura, da fiscalização e de doações também. Então, acho que essa união do Poder Executivo com o Poder Legislativo, que no Estado de Goiás, falo pela pasta da saúde, obviamente, não entro no critério de outras pastas, mas conosco essa parceria tem dado muito certo e eu sou muito grato por isso e agradeço ao presidente Lissauer, né, que não preside essa sessão, mas de forma muito maestral tem presidido essa casa. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Obrigado aí pela dedicação, pela forma detalhada como trouxe a nós todo o relatório, né, da Secretaria de Saúde, trazendo esclarecimentos aqui que muitas das vezes são questionamentos diários que nós temos tido aí, seja pelas redes sociais ou também até nos nossos encontros presenciais, questionamentos esses relativos à Covid, a números de leitos de UTI, essa estadualização, né, no estado de Goiás, extremamente muito produtivo, e eu quero agradecer a dedicação não só do senhor, mas também de toda a sua assessoria, que dedicou com certeza bastante tempo para trazer tão bem elaborada essa prestação de contas. Senhores deputados, assim como nós conduzimos no início da audiência, alguns deputados já solicitaram via chat, e aqui os que estão presentes também, para que faça uso da fala. A gente vai abrir agora, como de costume, 3 minutos para que cada deputado possa estar fazendo o uso da fala. Se tratando de audiência remota, é esse o tempo que nós temos utilizado aí nas comissões, mas é claro que, tendo tempo, a gente vai poder estar aqui para dialogar e ouvir a todos os deputados também, e ouvir aí na sequência as respostas do nosso secretário. Primeiro inscrito, deputado Antônio Gomide. Boa tarde, deputado, muito bem-vindo aí, com a palavra. Obrigado, Tiago. Cumprimento aí os nossos pares, cumprimento nosso secretário de Saúde, doutor Ismael, parabéns aí pela apresentação. Pergunta objetiva, doutor Ismael. Primeiro, com relação, o senhor apresentou aí um repasse com relação à lei complementar, em relação ao Covid. Entendo que, acho que nós precisamos intensificar um pouco mais sobre essa prestação de conta do Covid em Goiás, até porque nós temos uma CPI, né, instalada em Brasília e com certeza terá desdobramentos em Goiás e em muitos municípios. É importante que a gente possa aproveitar o senhor aqui nessa prestação de contas. E a pergunta que eu faria para o senhor primeiro é exatamente isso. Qual é o valor desse recurso transferido para o combate à pandemia, o Covid-19? Qual foi o repasse de fundo a fundo para o Fundo Estadual de Goiás? Qual é esse valor, né, para que a gente possa, no ano de 2020, qual foi o valor? E no ano de 2021, qual foi o valor que até agora foi repassado? Esse número é extremamente importante para a gente. Segundo ponto, doutor Ismael, eu entendo que no momento mais crítico que nós temos da pandemia, quando tomamos aí a segunda onda, nós ainda, o ano passado, final do ano passado, nós tínhamos em Águas Lindas o hospital de campanha. E, de repente, esse hospital de campanha, em menos de 5 meses, ele fechou. É verdade que ele é um hospital de campanha do governo federal, mas também é verdade que o governador do nosso estado, ele é aliado em primeira hora do governo federal. Então, no momento que nós precisávamos do hospital de campanha, lá em Águas Lindas, que era o único naquele momento, inclusive para resgatar pacientes de UTI da região Nordeste,
de Goiás, nós fechamos esse hospital. E não tivemos o poder político de poder dizer ao presidente Bolsonaro que era importante manter aquele hospital de campanha aberto. Então, eu gostaria de alertar o senhor e fazer uma pergunta novamente. Nós temos UTI até Formosa. Nesse momento de crise, onde nós temos aí mais de 400 mil mortes, onde nós temos mais de 15 mil mortes em Goiás e com a curva ainda em grau ascendente, com a taxa de letalidade 2,7, com a taxa alta, quando é que nós vamos instalar pelo menos uma UTI na região nordeste do estado de Goiás, que é a região chamada Corredor da Fome, onde nós precisamos, onde o estado inaugurou uma policlínica e lá não tem uma UTI. Então, lá de Campos Belo, Divinópolis, Posse, Alvorada, nós não temos uma UTI até hoje, com toda a pandemia que aconteceu. Então, eu gostaria de alertar o senhor que é importante que o senhor dê uma olhada para o Nordeste Goiana e possa, da policlínica que nós temos, a gente... Para concluir, deputado. Para concluir, claro, com certeza. Concluindo, senhor presidente. Concluindo, senhor presidente. Só que dê uma olhada para a região Nordeste, que é a região que tem mais sido sofrida, uma região onde nós temos aí condição, inclusive com o próprio governo inaugurando policlínica, mas que infelizmente aquilo que é necessário, cidadão tem que descer da UTI, necessitar UTI lá de Posse, de Alvorada, de Divinópolis, ele tem que descer para Brasília, tem que descer para Formosa. Então é importante que o senhor também dê uma atenção. Mas parabéns aí pela apresentação do trabalho. Obrigado, deputado Antônio Gomide. Eu acho que foram bem pertinentes as perguntas do deputado. Vou passar a fala aí ao secretário para que ele possa fazer o esclarecimento e, em sequência, o deputado líder do governo, Bruno Peixoto, que solicitou também a inscrição. Nobre deputado Antônio Gomide, obrigado pelas perguntas e pela oportunidade de explicá-las. Em relação, foram duas leis complementares, né? Uma possibilitando gasto de um determinado valor que nós já tínhamos no fundo estadual, portanto, não é dinheiro novo, dinheiro que estava entre 2008 e 2018 em outras rubricas que deveriam ser devolvidas, e a lei complementar fez a transposição desses saldos, e a lei complementar 173. A lei complementar 172, ela possibilitou 102.726.014,70 de incremento no nosso custeio. Então, a lei complementar 102 milhões, a 172. A 173, que foi aquela para reposição de perdas aos estados, o estado de Goiás recebeu 1,5 bi, o estado de Goiás. A saúde recebeu desse montante R$ 188.141.145,45. Então, somando aí, foram 290, praticamente 300 milhões, né, que foram destinados à saúde e em gastos. Em relação ao Hospital de Águas Lindas, de campanha, de fato foi um hospital montado pelo governo federal, o único de tenda, né, montado num campo de futebol lá em Águas Lindas, e como o senhor mesmo relatou, ele foi desmontado. O convênio previa, deputado, até o dia 22 de setembro, e também previa que fossem 120 dias apenas, por isso que o senhor citou 5 meses. Esses 30 dias a mais foi fruto de um pedido nosso, 15 dias antes de vencer, como regia o convênio, para que ele fosse postergado, não só por 30 dias a mais, mas até virar o ano, né? E no dia 18 de setembro, eu estive em reunião presencial no Ministério da Saúde para contestar um parecer técnico da Diretoria de Atenção Hospitalar e Especializada, que negava o nosso pedido para manutenção do hospital e dava 30 dias a mais somente. Por isso, esses 30 dias, concluindo no dia 22 de outubro, ele venceu o período que o Ministério tinha dado e ele foi desmobilizado. Não vou entrar no aspecto político disso, né, como o senhor mencionou, né, uma questão política aí, mas do aspecto técnico nós pedimos,
por reiteradas vezes, 2 vezes em ofício, temos isso registrado, enviamos isso ao MPF, enviamos isso à Procuradoria-Geral da República, para que fosse transposto até o próximo ano, que é esse ano vigente, mas foi nos permitido apenas 30 dias a mais. Em relação às UTI que o senhor falou lá de região Nordeste de fato é uma região que desde o início nós temos um olhar especial para ela. A Policlínica foi inaugurada, não foi no âmbito da pandemia, ela foi inaugurada antes da pandemia, tivemos até que dar uma paralisada depois retomamos, mas lá existe um custeio, um aporte também no Hospital de Alvorada, que hoje tem leitos, que são leitos de suporte ventilatório, tem leitos também de suporte ventilatório na cidade de Campos Belo. Inclusive, recentemente fizemos uma tratativa junto ao Ministério Público do Trabalho para que instalasse uma usina no Hospital de Campos Belo, que foi um hospital reformado agora. Em posse, a UTI que tem é só a UTI privada e tem alguns leitos de paciente crítico no hospital municipal, mas certamente é uma área que UTI estadual, a mais próxima é Formosa, e lançaremos um olhar sobre este ponto que o senhor citou, né, no sentido de fortalecermos a nossa regionalização. Muito obrigado, secretário. O próximo inscrito, deputado Bruno Peixoto, nosso líder do governo na Assembleia. Quero parabenizar o nosso presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, deputado Tiago Albernaz, grande conhecedor na área de economia, economista, e tenho certeza que vai produzir muito para a sociedade à frente da comissão. Secretário Ismael Alexandrino, parabenizá-lo. O trabalho que você vem fazendo à frente da secretaria tem sido referência nacional. Graças a Deus estamos reduzindo o número de casos, a vacinação, os prefeitos, uma contribuição, um esforço único. Já estamos no 10º lugar e acredito que até no final do mês de maio estaremos aí entre os 5 primeiros com o maior número de vacinados no nosso estado. Então, parabéns, secretário. Quero parabenizar toda a equipe da secretaria, na pessoa do Evandro, que está aqui conosco, e também do Fernando, que tem dado respaldo para nós aqui na Assembleia. Secretário, quero aqui lhe fazer um pedido e ao mesmo tempo uma pergunta. Nosso governo, o governo Ronaldo Caiado, tem investido na área da saúde. Qual o índice até o momento sendo este aplicado na saúde em nosso estado? Governos anteriores, inclusive respondendo junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não atingiram o percentual em anos anteriores. Como está o índice? E que índices ficaram nos anos anteriores e como estamos agora neste ano? Segundo ponto, em relação, é uma insistência que eu tenho há muito tempo, a regulação. É inadmissível as vagas do Estado, seja para a capital, serem administradas pelo município de Goiânia. Nós aprovamos aqui por unanimidade uma lei em que autoriza o governo do estado de Goiás a estadualizar a regulação, inclusive da capital. Como está o andamento e se nós teremos ainda reflexo nesse ano em relação à regulação? Perfeitamente, deputado Bruno, muito obrigado pelo comentário, pelo elogio e a fala da condução da presidência. Espero que a gente possa corroborar aí com as demandas e os anseios da população que espera resultado de nós aqui dessa casa. Quero convidar o deputado Rubens Marques para que faça uso da fala. Presidente Tiago, cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizar pelo belíssimo trabalho que tem feito frente a essa comissão. Quero cumprimentar o secretário Ismael, uma pessoa que tem feito um belíssimo trabalho no estado de Goiás. As palavras do Bruno foram muito bem ditas. Você e o governador Ronaldo Caiado têm feito um trabalho excelente para o nosso estado. Quero cumprimentar os seus assessores, na pessoa do Evandro também, pessoa que sempre tem dado atenção e tratado os deputados muito bem. Se tem uma secretaria que a gente não pode falar e reclamar,
é a Secretaria da Saúde. Secretário, eu tenho umas três perguntinhas aqui para fazer para o senhor. O senhor acredita que hoje, com o investimento que já foi feito no nosso Estado, o nosso Estado está preparado para atender os casos mais graves de Covid-19, caso ocorra uma terceira onda? Outra pergunta, secretário. A Secretaria de Saúde do Estado tem acompanhado de perto e orientado as Secretarias de Saúde municipais com relação ao uso das verbas destinadas ao combate da pandemia? Tem como o senhor descreveria o impacto financeiro sofrido pela Secretaria da Saúde nesta pandemia? É só isso mesmo, senhor presidente, muito obrigado e mais uma vez parabenizar o nosso secretário Ismael pelo belíssimo trabalho, tá bom, secretário? Um abração, sucesso aí e continuo com essa firmeza que o senhor tem conduzido a pandemia no nosso estado de Goiás. Obrigado, deputado Rubens. Próximo inscrito, o deputado Paulo Trabalho. Aí eu passo a sequência ao secretário, porque senão vai tumultuando aí de perguntas, né, secretário? Deputado Paulo Trabalho. E também quero agradecer aí a presença do deputado Rafael Gouveia, que se faz em plenário, deputado Cairo Salim, que já passou por aqui também, líder do governo Bruno Peixoto, deputados que fizeram questão de estar, mesmo que a sessão esteja acontecendo de forma remota, de forma presencial aqui, como se diz, agradecendo aqui a presença do nosso secretário. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Paulo Trabalho. Obrigado, senhor presidente da Comissão de Tributação, nosso nobre deputado Tiago Albernaz, cumprimentar o secretário de Saúde, nosso amigo Ismael Alexandrino, toda a sua equipe técnica, Thaís Evandra, Thaisa, e também agradecer aqui pessoalmente, o senhor transmita, por favor, ao Fernando, que, como disse o deputado, tem nos dado um grande apoio naqueles momentos mais difíceis da Covid, quando a população não tem a quem recorrer, recorre aos seus deputados, e ele nunca deixou de dar um respaldo, de dar um retorno, de correr atrás, de buscar uma vaga, né, de pedir uma atenção dentro da possibilidade que estava ao seu alcance. Então, somos todos muito gratos ao Fernando, e é claro que ele, fazendo parte da sua equipe, somos gratos ao senhor também e aos demais que compõem. Secretário, parabenizar o senhor pelo trabalho, dizer que às vezes temos alguns pontos divergentes na questão, algumas situações, mas faz parte de nós, deputados, alertarmos algumas situações. Às vezes estamos em contato com uma determinada classe do Estado, ou população, ou região, e às vezes ficamos sabendo de alguma coisa, a gente precisa relatar. Muitas vezes a gente faz isso via rede social, ou qualquer coisa do tipo, é uma forma de ser ouvido. Mas, no mais, eu quero parabenizar o senhor pela excelente gestão, pelos dados apresentados aqui a esta casa, desejar-lhe ainda mais sucesso na sua gestão, ao lado do governo do Estado, entregando sempre o melhor para a população. Gostaria também de pedir, sim, uma atenção ainda mais especial para o Nordeste goiano, que é a minha região, endossando aqui as palavras do colega, deputado Gomide, e pedir para o senhor se seria possível fazer com que aqueles equipamentos da policlínica, a tomografia computadorizada, a ressonância, demais equipamentos, pudessem ser usados também em caráter emergencial. O que ocorre muito são as pessoas precisarem, nesse sentido, seja num acidente, seja num imprevisto, e eles acabam, secretário, tendo que, vamos dizer assim, depender da rede particular, porque pela policlínica é só mediante agendamento, mediante a regulação. Então, ajudaria demais se pudesse atender também os casos emergenciais, e geralmente são pessoas de baixa renda, pessoas humildes que precisam. Aqueles que têm condição, eles não esperam, eles já saem para fora rapidamente, né? E os que não têm condição ficam ali no hospital e muitas vezes não têm condição de pagar R$1.000, R$1.500 num exame particular dessa categoria. Então, faço esse apelo ao senhor. Muito obrigado, secretário. Obrigado, deputado Paulo Trabalho. Eu quero agradecer a presença de todos os deputados que solicitaram as inscrições, e já não havendo mais inscrições, secretário, eu passo a palavra para que você possa responder aos questionamentos que lhe foram feitos, e já também lhe asseguro as suas considerações finais. Por gentileza, secretário. Bom, em relação ao deputado Bruno Peixoto, ele fez a indagação em relação ao nosso investimento do índice constitucional, 12,97%, viu, deputado? 12,97%, ou seja, isso é no âmbito do pago.
não é só empenho, é empenho, liquidação e pagamento. É 1 para 1, sem pedalada fiscal. Tá certo? 0,97 acima, o que dá 188 milhões de reais acima do constitucional. Em anos anteriores, apesar de às vezes o empenhado estar na casa dos 12%, o liquidado e pago estava na casa de 8 a 9%. Essa era a média, né? Então, pela primeira vez dos últimos 20 anos, no âmbito do pago, por 2 anos consecutivos, acima dos 12%. Em relação à segunda pergunta do nobre deputado Bruno Peixoto, em relação à regulação estadual, nós já fizemos a de Anápolis, deputado, eram 3 que tinha grande resistência em relação à regulação estadual: Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia. A que mais impacta é Goiânia. Nós temos buscado diálogo em relação a isso, mas nós temos, como o senhor mesmo disse, trabalhado muito bem nessa casa, a lei que nos respalda. Vamos trazer ainda o diálogo mais uma vez, mas a aplicação da lei este ano ela será feita, né? Óbvio que essa construção, ela sendo na base do diálogo, é muito mais tranquila, né? Mas temos uma lei que nos respalda, ela foi sancionada e ela será colocada em prática. Em relação ao deputado Rubem Marques, que perguntou se o Estado de Goiás está preparado para a terceira onda. Pergunta de vestibular essa, né, deputado? Deputado, qual que é a nossa percepção, brincadeira à parte? Como nós temos visto em outros países, que a segunda onda, a terceira onda, ela deve se assemelhar à primeira, talvez um pouco menor que a primeira. Em sendo com essa perspectiva, nós estamos preparados. Ultrapassamos a segunda, o pico dela, não finalizamos a segunda ainda. Ultrapassamos o pico sem desassistir a população. Então, imagine, tendo a terceira, a nossa ideia é que tenhamos aprendido a conviver melhor em sociedade, para que não tenhamos um fechamento das atividades, como aconteceu em alguns momentos no ano passado e neste ano, e que tenhamos aprendido. O vírus evoluiu, nós como sociedade precisamos ter evoluído também. Então, estamos prontos para a terceira onda, mas precisaremos da união de todos. A pandemia não é só gestão da saúde. A pandemia a gente precisa de todo mundo, né? E um dispositivo muito simples, muito pequeno, que é isso aqui, faz diferença, positivamente. Por mais que seja incômodo e desagradável, eu também acho, mas isso faz diferença na transmissão. Em relação ao impacto financeiro nessa pandemia, 477 milhões somente na saúde. Esse foi o impacto financeiro que a pandemia teve. Isso de percepção direta. Agora, obviamente que Estado como um todo teve outros impactos, né, de arrecadação e tudo mais, que está intimamente ligado. Não vou entrar nessa seara, que não compete a prestação com relação à saúde, mas em relação à saúde, 477 milhões de reais. Deputado Paulo Trabalho, obrigado pelas palavras do senhor, sempre, aliás, vocês são muito gentis comigo sempre, né? Não sou merecedor, talvez, de tanta gentileza dos senhores, mas, de fato, eu agradeço e eu faço menção à minha equipe, porque Isaac Newton dizia que só é possível chegar mais longe, ver mais distante, quando nós estamos apoiados nos ombros de gigantes. E eu me apoio no ombro de cada um da minha equipe. O Mauro, que é o nosso superintendente financeiro, o Evandro, que está ali, Borges, o Adriano, que é meu motorista, a Thaisa, que me assessora, o Fernandinho, como foi citado, a Gabriela, né, que é nossa gerente de projetos, enfim, todos absolutamente engajados, todos na missão de errar pouco e salvar vidas. Então, essas palavras que o senhor teceu, eu distribuo elas com a minha equipe, né, porque realmente eles não medem esforço. Em relação ao que o senhor sugeriu, de tomografia e ressonância, eu prometo, senhor, que eu vou levar isso para a minha equipe técnica, para a gente discutir esse assunto, né? Ela não foi vislumbrada para as questões emergenciais, mas, felizmente, a estrutura é tão boa e os equipamentos tão bons, que às vezes ficam até ociosos. Então, essa é uma possibilidade.
prometo ao senhor levar essa situação. Eu acho que eu respondi dos três, né? Então, agradeço mais uma vez, primeiro a Deus, a quem eu peço sempre orientação diariamente e me submeto a Ele na condução não só da saúde, mas da minha vida. Depois, a minha família e certamente a minha equipe de saúde, né? Seja na administração central, seja nos hospitais, todos os trabalhadores da saúde no estado de Goiás, públicos, filantrópicos e privados, eles de fato são verdadeiros heróis. E aqui o herói é no sentido literal da palavra, de salvar vidas. Dia 1º foi o Dia dos Trabalhadores, né? Eu cumprimento a todos, mas em particular, naturalmente, os da saúde. Então, esses são os meus agradecimentos. Me coloco à disposição dessa casa, deputado Rafael Gouveia, a qualquer tempo, né? De dia, de noite, às vezes de madrugada eu não consigo atender, mas não raro eu também atendo de madrugada e respondo de madrugada. Então me coloco à disposição de cada um dos senhores, porque eu entendo que essa casa, ela é a legítima representante do povo. E aqui nós temos representantes de todas as parcelas da população. Então eu tento ao máximo levar a saúde, e o governador Ronaldo Caiado me dá esse respaldo, como uma política de Estado, né, garantida na Constituição, né? Então essa será a nossa postura enquanto gestor eu tiver, de tratar a saúde como uma política de Estado, atendendo A, B, C, D, E, sem distinção. Então me coloco à disposição dos senhores a qualquer tempo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de prestar conta. E em relação ao Covid, deputado Antônio Gomide fez a indagação, já o recebi no meu gabinete. Qualquer informação, seja aqui, seja lá na secretaria, nós teremos prazer em lhes informar da forma mais transparente possível. Transparência é essa que a gente tem buscado remeter no nosso site, sendo elogiado inclusive pelo Ministério Público Federal. Então agradeço mais uma vez, me coloco à disposição de vocês, peço gentilmente que estejam junto conosco em relação a desmistificar o bom efeito da vacina. Tem pessoas ainda que têm dúvida em relação ainda. Qual marca? Qualquer marca, a marca que estiver disponível, né? E que continuemos utilizando a máscara, que continuemos utilizando álcool gel, para que tenhamos as nossas atividades no dia a dia, atividades econômicas, atividades outras, sendo bem desempenhadas, né? Estamos todos cansados em relação a isso, não acabou ainda a pandemia e a gente precisa estar extremamente unido para superar este momento. E tenho a absoluta convicção que nós vamos superar. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, os amigos de vocês, e que 2021 seja lembrado como o ano da superação da pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário, muito obrigado pelas palavras, pela explanação, pela apresentação, pela resposta aos questionamentos que foram feitos pelos deputados desta comissão e de todos que participaram conosco aqui, né, seja de forma presencial ou remota. Mais uma vez, em nome da Assembleia Legislativa, dessa comissão, eu quero agradecê-lo ao senhor e a toda a sua equipe pela distinção, pela forma respeitosa, carinhosa e dedicada que sempre tem tratado com todos nós deputados. Eu sou uma prova, né, que sempre quando busco muito ao senhor, sempre muito bem recebido e atendido de prontidão. Eu acho que isso de fato traz para nós uma segurança e mostra, né, que de fato é conhecedor da pasta, é conhecedor da meta, da disposição que tem à frente, né, do seu trabalho. Meus parabéns a toda a sua equipe, a quem eu quero agradecer pela presença mais uma vez, aqui o superintendente Mauro, Evandro, Thaisa, a todos que estão aqui também, e ao Fernandinho, esse grande companheiro de todos nós que foi citado aqui por mais de 2 ou 3 deputados, dada a importância que ele tem aqui até no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, secretário, a Comissão Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia fica feliz e, mais uma vez, completando essa etapa aí que temos da legislação da prestação de contas
trimestral. Muito obrigado pela presença a todos vocês, senhores deputados, e eu peço que possamos na próxima quarta-feira, dia 5, às 14 horas, que possamos novamente nos reunir para uma sessão ordinária, onde teremos aí distribuição de projetos e votação de matérias desta comissão. Não havendo mais deliberações, eu declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.